Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa série onde nós estamos resolvendo os exemplos de cada capítulo do livro do Halliday Resnick, Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica. Nós estamos no capítulo 4. Esse capítulo, sobre movimento em 2 e 3 dimensões, traz a inclusão de vetores na descrição da cinemática. E a gente vai fazer esses exemplos com razoável calma e pertinência, cada um dos tópicos, mas eu vou tentar organizar da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ver esses 3 exemplos, na verdade, 1, 2 e 3, que todos tratam da mesma coisa, que é essa historinha do coelho correndo por um gramado, por um espaço, que basicamente é um problema de parametrização de movimento. Depois, os demais exemplos têm a ver com lançamento de projétil, movimento oblíquo, movimento circular uniforme e movimento relativo em 1 e 2 dimensões. No total são 8 exemplos. Eu vou tentar fazer o máximo que der em um único vídeo, mas se necessário eu posso separar em mais de um vídeo para ficar mais fácil de se organizar para estudar. Então vamos lá, vou tratar os exemplos 1, 2 e 3 como um exemplo só. Um coelho atravessa um estacionamento. Eu pensei que era um gramado, um estacionamento. O que um coelho está fazendo no estacionamento? Eu não sei. Um coelho atravessa um estacionamento, no qual, por alguma razão, olha só, até ele sabe que isso aqui é meio absurdo, um conjunto de eixos coordenados foi desenhado. É difícil não rir. As coordenadas da posição do coelho em metros, em função do tempo t em segundos, são dadas por. E aí ele dá aqui duas equações, x e y. Em cada uma delas depende de t quadrado. T é um polinômio, né, de segundo grau. Então o que é isso aqui? Isso aqui são as posições x e y em função de eixos desenhados em um estacionamento. E o coelho vai percorrer, a partir do t igual a 0, ele vai percorrer um caminho no estacionamento. Item A. No instante t igual a 15 segundos, qual é o vetor posição r do coelho na notação dos vetores unitários e na notação módulo ângulo? Ou seja, como escrever a posição em termos de componentes e em termos de direção. E B. Desenhe o gráfico da trajetória do coelho de t igual a 0 até t igual a 25 segundos. Eu não vou fazer o B, porque envolve fazer esse desenho que ele já deu no exemplo e a gente pode ver aqui, ó, o que está acontecendo, né? Quando t igual a 0, coloca 0 em x e em y, x vale 28 e y vale 30. Então você vai lá em 28 de x e 30 de y e põe um pontinho. Isso daqui é t igual a 0. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para ver. Pronto. T igual a 0. Depois, conforme o tempo passa, então se eu colocar, por exemplo, 5 segundos, o coelho ele continua aumentando sua posição em x e diminuindo em y. Agora ele está para o lado de cá do zero. Em 10 segundos ele está aqui, em 15 ele está aqui, em 20 ele está aqui, em 25 ele está ali. Você faria essa conta simplesmente substituindo os tempos. Aqui, ó. Substituindo os tempos aqui na equação do movimento. E você pode substituir quantos você quiser. Aqui ele substituiu 1, 2, 3, 4, 5. E ele sabe que é uma parábola. Ou você pode usar um programa gráfico para plotar esse gráfico para você. Ele vai fazer essa parábola em 2 dimensões, apesar de não ser queda livre. Isso daqui é um estacionamento visto de cima e o coelhinho correndo aqui, tá bom? E a gente vai resolver o item A, então. O item A que pergunta para nós, quem é o vetor posição no instante de tempo t igual a 15 segundos. Então, como que eu represento o vetor posição? O vetor posição... Opa! O que aconteceu com a minha caneta aqui? É isso aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Ah, melhorou. Então, vetor posição. Melhorou mesmo? Não sei. Olha só que coisa. Será que vai acontecer? Terceira vez?
É para valer. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu estou tentando entender o que está acontecendo aqui na minha lousa mágica. Aparentemente agora funcionou. Vamos tentar. Olha só. Eu vou desconectar, conectar de novo. Eu não vou editar o vídeo. Mais uma vez, esse não é o objetivo. O objetivo é ser uma coisa natural, onde eu vou fazer isso sem olhar na resposta. Então eu não vou ficar editando o vídeo. R. Aê! R vetor é igual a x na direção y mais y na direção j. Calma que já minha letra melhora. E aí, nós temos o tempo igual a 15 segundos. Então, eu quero esse vetor posição para o tempo t igual a 15 segundos. Pegando separadamente, quem que é cada um desses? Então, x é dado por essa função x de t igual a menos 0,31 t quadrado mais 1,2, ou não é 1, é 7. 7,2 t mais 28. Enquanto que y é dado por esta função y de t, que é igual a 0,22 t quadrado menos 9,1 t mais 30. Então, substituindo t igual a 15 segundos em cada um desses, nós temos o seguinte: x de t igual a 15 segundos. Menos 0,31 vezes 15 ao quadrado mais 7,2 vezes 15 sem quadrado mais 28. Bom, aqui a gente vai começar a observar os algarismos significativos de cada um desses, né? 15 ao quadrado menos 0,3. 15 ao quadrado, 31, é 225. Porém, como 15 só tem dois algarismos significativos, eu vou lembrar que esse número aqui eu também só posso pegar 2. E vezes outro número que tem 2, o resultado também vai ter só 2. Do lado de cá, 7,2 vezes 15 dá 108. Lembrando mais uma vez que 2 algarismos vezes 2 dá um resultado com 2. Mais 28. Vamos marcar aqui os algarismos significativos em cada caso. Então, são só 2 aqui, são só 2 aqui, porque veio desse quadrado. Esse daqui são só os dois primeiros que contam, e esse daqui só tem 2 mesmo. Isso vai ser útil na próxima etapa da conta. Então, aqui eu vou fazer o 225 vezes 0,31, negativo. Isso daqui me deu menos 69,75 mais 108 mais 28. E aqui nós temos um problema. Eu vou mostrar para vocês. Você fica tentado em jogar tudo isso aqui na calculadora. E eu vou fazer o mesmo, tá? Vou fazer aqui. Vou trocar minha caneta. Vou jogar tudo isso na calculadora do jeito que está aqui. Então, mais 108
mais 28, e o resultado numérico foi 66,25. A questão é, o que disso daqui que eu aproveito? Qual é a precisão desse resultado? Aonde que está o algarismo duvidoso e qual deles, a partir do qual a gente sabe que não dá para aproveitar nada do número? Eu vou descobrir da seguinte forma. Vamos voltar aqui com o meu marca-texto. A multiplicação desses dois números resulta num número com apenas dois algarismos significativos. Então, da direita para a esquerda seriam esses dois aqui. Se você reparar, isso acaba na vírgula. Então, esses dois caras aqui são quem me importa. Esse número, fatalmente, ele não tem casas após a vírgula. Nem esse daqui, nem esse daqui. Aliás, eu acabei de notar uma coisa. Eu acho que eu copiei errado isso aqui. Deixa eu fazer essa conta de novo. 225 vezes 0,31 dá 69,75. Mais 108, mais 28... Ah, não. Tá certo, é que esse aqui é negativo. Tá certinho. Então, quando eu faço a subtração, eu alinho pela vírgula, né? Esse número aqui, ó, ele tem uma vírgula aqui. Qual é o problema? Até aqui está tudo bem. Vou fazer a soma e a subtração alinhados pela vírgula, a não ser pelo fato que esse cara aqui, ele tem só dois algarismos significativos. Esses dois primeiros. Então, eu vou dar para vocês a minha resposta. Não necessariamente essa seria a resposta do livro, porque, para ser sincero, o Halliday não é o melhor dos livros do mundo para lidar com algarismo significativo. Mas o que eu faria aqui? Vamos usar notação científica para escrever todos os números na mesma potência de 10. Aqui eles já estão na mesma potência de 10. Mas mais do que isso, eu quero omitir os algarismos que não são significativos. Ou seja, eu quero omitir esse 8 e eu quero omitir esse 75 aqui. Então você vê que o exemplo está terminado aqui. Inclusive o resultado do livro deve ser 66, mas eu vou mostrar para vocês aqui como eu faria. A verdadeira forma de fazer, garantindo a precisão dos números. O que eu vou fazer? Vou pegar este número aqui, por exemplo, e vou passar, se eu pegar a vírgula dele e passar para uma casa para frente, todo mundo vai ficar vezes 10 a 1. Se eu passar duas casas para frente, todo mundo vai ficar vezes 10 a 2. Isso não importa, desde que todos eles tenham, veja bem, desde que todos eles tenham a mesma potência de 10. Eu vou escolher 10 a 2, tá bom? Então vamos fazer assim, ó, abre parênteses aqui. Esse cara aqui vai ficar 0,6975, negativo. Aqui ficou mais 1,08 mais 0,28, tudo isso daqui vezes 10 a 2. Acontece que agora, se eu marcar os mesmos algarismos significativos ali de cima, ó, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, veja bem, nós estamos somando na mesma potência de 10 todo mundo, então pela regra da precisão na soma, o que importa é o número de casas decimais. Quantas casas decimais significativas esse número tem? 2, porque os algarismos significativos dele estão todos à direita da vírgula. Então aqui nós temos 2 casas decimais. E esse daqui? Uma, só o zero. Uma casa decimal. E esse daqui também 2 casas decimais. Na soma, o resultado vai ter o mesmo número de casas decimais que aquela parcela que tem
menos casas decimais válidas. Quem tem menos casas decimais válidas? Esse cara aqui, com uma só. Portanto, o resultado ele é 0,6625, ok? Que é o número que eu peguei daqui, ó. Só que ele está escrito vezes 10 a 2. Quantas casas decimais válidas eu pego? Apenas uma. Escrito nessa potência, nessa base, eu pego apenas uma. Essa daqui. E aí eu tenho que jogar isso daqui fora. Olha que coisa. E esse número caiu para ter apenas um algarismo significativo. Então, do jeito que isso daqui está construído, do jeito que isso daqui foi dado para mim, a resposta correta seria 0,7 vezes 10 a 2, ou 7 vezes 10 elevado a 1 metros. Em notação científica, sem vírgula, tá bom? 70 metros. Só que eu não posso escrever 70, porque se eu escrever 70, eu vou estar colocando um zero depois do 7, e se eu escrevo zeros à direita, eles contam como algarismo significativo, e não é verdade. Então, apesar do livro dizer, eu tenho quase certeza que o livro vai falar que é 66. É o estilo do Halliday, tá? Qual é o problema aqui? O problema está na variável tempo, nesses parâmetros aqui, ó. Eu deveria conhecer esses caras com mais algarismos. E se você tem dúvida sobre por que 72 vezes 15 dá 108 só com o 1 e o 0 como significativo, faça o seguinte teste. Se fosse ser, ao invés de ser 7,2 vezes 15, faça a conta se fosse 7,1, muda só 1 aqui, vezes 15. Você vai ver que o resultado é 106,5. 7,1 vezes 15 dá 106,5, que praticamente é 107, ou seja, esse cara aqui flutua. O que acontece se fosse 15? Então, 7,2 vezes, por exemplo, 14, né? Então, 7,2 vezes 14. Você vai ver que o resultado é 100,8. Ou seja, aproximadamente 101. 7 unidades a menos do que está aqui. Claro que se eu diminuo 1 vezes 7, né? E aqui eu diminuí 0,1 vezes 15, diminui 1,5. Então, daí você vê que esse número aqui, ele flutua muito. Ele pode, inclusive, se aqui ao invés de 15 fosse 16, só uma unidade a mais, seria mais 7,2 em cima disso. E aí nós teríamos 115. Então, você já mexeu nesse cara aqui, 115, você mexeu nesse zero. E esse é o ponto que eu queria chegar para vocês, para dizer que, na verdade, é esse zero aqui que é o duvidoso. Esse 8 é totalmente flutuante. Basta mexer uma unidade para mais ou para menos nesse cara ou nesse, que são os duvidosos desses dois fatores, para fazer esse algarismo aqui mudar. Existe uma chance dele mudar. Então, ele é o duvidoso. Se existe uma chance dele mudar, ele é o duvidoso. E esse daqui é, na verdade, um algarismo aleatório. Portanto, eu não posso confiar nesse 8 aqui. Portanto, eu não posso confiar trazendo ele para cá nesse 8 aqui. Só posso confiar no máximo nesse 0. E isso impacta esse algarismo aqui. Tá vendo? Na hora que eu vou somar, esse número 8 ele é praticamente aleatório. Ele também vai transformar no número aleatório a soma com esse 8, também vai transformar no número aleatório a soma com esse 9, fazendo com que o único cara que eu possa ter alguma confiança, e mesmo assim duvidoso, seja esse 6 aqui. Ok, longa discussão, mas é importante. Eu acho que uma das coisas mais mal compreendidas do estudo da mecânica clássica é o conceito de medida e o conceito de algarismo significativo. Então, y no instante t igual a 15 segundos. Mesma coisa, só que agora nós vamos pegar o y aqui embaixo.
0,22 t quadrado, mas eu já vou substituir quem que é, né? Então, quem é o t? 15 ao quadrado, e aí menos 9,1 vezes 15 de novo, mais 30. Então, 0,22 vezes 225 menos 15 vezes 9,1 é 136,5. Não tem necessidade da gente ficar reciclando discussão. A mesma conversa que nós tivemos aqui em cima vale aqui embaixo, só que agora vai ser mais rápido, agora que eu espero que vocês entendam que só esses dois caras são significativos, tá bom? Mesma coisa eu vou fazer aqui na próxima linha, ao fazer esse produto, então 0,22 vezes 225, isso daqui dá 49,5, aqui menos 136,5, mais 30. Vou marcar aqui com marca-texto quem é significativo, esses dois são, e obviamente esses dois são. Eu vou fazer um pouco diferente, aqui eu avancei 2 casas com a potência, eu vou avançar uma casa só aqui, agora que eu já fiz aquele, eu tenho mais noção do resultado. Eu vou escrever todo mundo da seguinte forma, 4,95 menos 13,65 mais 3,0 vezes 10 a 1. De novo, a marca-texto vai me ajudar a ver que os dois algarismos significativos estão aqui, 4 e 9. Aqui é o 13 e aqui 3,0. Portanto, quando eu vou fazer essa subtração, quantas casas decimais esse aqui tem? Uma. Quantas esse aqui tem? Nenhuma. E esse tem uma também. Então, o resultado não pode ter nenhuma casa decimal quando escrito nessa potência. Vamos fazer, pode jogar tudo na calculadora agora, 4,95 menos 13,65 mais 3,0. O resultado é menos 5,7 vezes 10 a 1, que estava lá fora, porém, com nenhuma casa decimal, o único algarismo que eu posso aproveitar é esse cara aqui, e aí, se eu arredondar, eu obtenho 6 vezes 10 a 1 metros. Beleza? Então a resposta para ele é: encontre o vetor posição na forma de vetores unitários e na notação módulo ângulo. Vamos fazer isso. Vou jogar um pouquinho para cá. Vetores unitários são o I e o J. Então a primeira versão dessa resposta é a seguinte: R é igual a 7i. Aqui faltou um menos, né? Tinha um menos aqui. Menos 6j, tudo isso, vezes 10 metros. Essa é em forma de componentes com o número, a quantidade correta de algarismos significativos. Depois, na forma de módulo e direção. Então, na forma de módulo, eu preciso descobrir quem é o módulo R desse vetor. Ele é a raiz quadrada. Opa, também tá certo que eu não vou usar régua, mas não precisa ser tão feio assim meu risco. Dessa componente aqui, da componente x ao quadrado, mais da componente y ao quadrado. E aí é o seguinte, a gente tem que evitar ao máximo sucessivos arredondamentos. Eu já sei que o resultado final vai ter um único algarismo significativo,
mas eu posso pegar os números antes de arredondar. Eu posso pegar esse número aqui, que basicamente é 6,625 vezes 10 a 1, né? Pegando um 10 desse e passando para cá. E aqui ele é menos 5,7 vezes 10 a 1. Vamos pegar esses dois números para usar aqui na minha expressão. Eu vou colocá-los direto na minha calculadora. Então esse daqui ao quadrado fica positivo, mais 6,625 ao quadrado também, tirando a raiz. E tem que tomar cuidado aqui, hein? Você tem que colocar o vezes 10 lá dentro desses dois. Por quê? Não tem. Vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Eu ia falar uma coisa que era uma inverdade. Aqui nós temos, por exemplo, 6,625 vezes 10 a 1. Tudo isso daqui ao quadrado. Mais, do lado de lá nós temos menos 5,7 vezes 10 a 1 ao quadrado. E o que eu ia dizer é, coloque o 10 aqui dentro, porque raiz de 10 vai atrapalhar o resultado. Mas, na verdade, esse 10 vai ficar ao quadrado, esse 10 também. Os dois vão ter um fator comum de 10 ao quadrado, que quando você tirar a raiz, isso, 10 ao quadrado é 100, quando você tirar a raiz volta a ser 10. Então, tanto faz se você vai colocar esses números lá dentro ou não. O resultado, mesmo que você não use, se você usar só os números aqui, desde que seja na mesma potência de 10, você vai poder trazer a potência de 10 para fora depois. E o que eu obtenho saído da calculadora é 8,7 alguma coisa vezes 10. E aí, pegando um único algarismo significativo, porque é o que eu tinha antes aqui, a resposta final é simplesmente 9 vezes 10 metros. E o ângulo? Como que eu tiro o ângulo? Então, lembrando que a tangente do ângulo de inclinação de um vetor com o eixo x é a razão entre sua componente y e a sua componente x. Mesma coisa, de novo, eu vou escrever com o sinal de menos. Então, menos 5,7. Eu vou colocar o vezes 10 a 1, mas não importa, porque vai cancelar desde que eu coloque o mesmo, né? E aqui embaixo, 6,625 vezes 10 a 1. Então, como eu disse, esse vai embora com esse. E o resultado dessa tangente, 5,7 dividido por 6,625, é menos 0,8603, blá blá blá. Não faz diferença nesse momento para mim. O que eu vou fazer é apertar na calculadora a função arco tangente. Então, θ é igual ao tangente a menos 1, também conhecido como arco tangente, desse cara aqui, ó, de menos 0,860. E agora a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, se sua calculadora está em graus ou em radianos. E aí, eu vou fazer uma observação aqui, que eu acho que eu já devia até mesmo ter feito antes para vocês, que é a seguinte. As calculadoras falam inglês com a gente. E em inglês, grau se está escrito em inglês, está escrito degree. O que significa que ela vai escrever para você, dependendo do modelo, ou um D em cima do visor indicando que está em degree, ou ela vai escrever as 3 primeiras letras. E isso que é confuso. Antes fosse back. Porém, aqui
existem outras unidades. Nós temos também, já conhecido de vocês, o radiano. Então, radiano. O radiano, em inglês, radian, a calculadora vai escrever para você um R ou as 3 primeiras letras. Rádio. Mas onde está a confusão? Até aqui tudo bem, você bate o olho na calculadora e vê, tá, é D ou R, mas a confusão está numa terceira unidade que a gente não usa no Brasil, que não é nenhuma dessas duas, que é o gradiano, que em inglês, gradient. E o problema é que ele vai escrever um G no visor ou as 3 primeiras letras. Gra, G-R-A. E o que mais começa com G-R-A? Grau. Então, eu não consigo dizer para vocês, contar para vocês quantas vezes eu vi aluno errando tudo numa prova, porque viu Gra escrito na calculadora, ou a letra G, e achou que a sua calculadora estava em graus. Não! A menos que sua calculadora fale português com você e você tenha certeza absoluta disso. Gra não é graus. Graus é DEG, D-E-G, ou só D. E radianos é rad, ou só R. Ler Gra na sua calculadora é uma armadilha para você. Você não quer ver isso na sua calculadora que fala inglês com você. Então tome muito cuidado com essa pegadinha, com essa armadilha criada pela diferença entre a língua portuguesa e pela coincidência de grau com gradiano começarem com GRA os dois. Então minha calculadora nesse momento mostra DEG, então eu sei que ela está me dando uma resposta em graus, e se eu apertar tangente a menos 1 desse valor que estava aqui em cima, com um sinal de menos daquele jeito, ó, vou mostrar aqui, ó, vou fazer de novo só para ter certeza. 5,7 negativo dividido por 6,625 e tirando a tangente a menos 1, ela vai escrever para mim menos 40,7, mas lembra que aqui esse cara só podia usar um algarismo significativo, o de baixo também, esse aqui também, esse aqui também. Então fica uma coisa bem estranha, bem difícil de representar, mas que se a gente fosse de fato usar a notação científica e a precisão, teria que escrever assim. Péssimo, né? Péssimo. Por outro lado, eu posso usar minha calculadora em radianos. E se eu usar minha calculadora em radianos, até aqui nada aconteceu, porque tangente é tangente é adimensional. Mas nessa passagem aqui, se eu apertar o botão tangente a menos 1, com esse valor na tela, mas agora em radianos, eu vou obter o seguinte valor. Eu vou obter menos 0,710. E agora sim, com um único algarismo significativo, isso daqui é menos 0,7 radianos. Tá bom? Ufa! É isso. Tudo isso aqui foi só o exemplo 1, hein? Mas agora vai mais rápido. Esse aqui eu quis ir mais devagar para a gente poder apreciar um pouco mais as nuances da precisão. Continuando, na mesma trajetória do coelho, agora eu quero o vetor velocidade. Determine o vetor velocidade no instante 15 segundos. Bom, é um exercício simples até. Eu quero a velocidade. De onde que vem a velocidade? Eu preciso copiar só daqui de cima
eu preciso copiar essas trajetórias. Faltou pegar o y aqui. Aí. Eu vou pegar essas trajetórias aqui. E aqui embaixo, a gente vai tentar colar. Tadã! Quase deu certo, hein? Só não deu certo por causa desse x aqui. A gente pode arrumar aqui de novo. Ó, tô ficando craque nessa lousa aqui. Volta aqui no x. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou usar a definição de velocidade. E a definição de velocidade é através da derivada. Então, quem é o vetor velocidade? Velocidade, faltou ligar a caneta. Velocidade vetorial instantânea é a derivada do vetor trajetória ou posição com relação ao tempo. Isso significa que a derivada de x com relação ao tempo na direção y mais a derivada de y com relação ao tempo na direção j. Ou seja, esse cara aqui é Vx e esse daqui é Vy. Então, vamos calcular cada um separado. Lembra, eu falei isso lá no Clube do Livro. Vetor, por enquanto, significa simplesmente fazer a mesma conta várias vezes, para x, para y e para z, quando for necessário. Então, quem é Vx? Vx é a derivada de x com relação ao tempo. Derivada de t quadrado é 2t, então isso aqui fica menos 0,62, porque o 2 caiu multiplicando, vezes t, mais derivada de t elevado a 1 é 1, né? Cai o 1, aí fica t elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, portanto isso aqui é 7,2 sem t. E derivada de constante é 0. Mesma coisa agora para o y, que é a derivada da coordenada y com relação ao tempo. Tá aqui, cai o 2 multiplicando, isso aqui fica 0,44t menos 9,1t derivado, esse t vai embora, fica 9,1, mais 30, que dá 0, porque é só uma constante. E agora a gente vai calcular isso daqui no tempo 15 segundos. Então, Vx em t igual a 15 segundos é igual a alguma coisa e Vy em um t igual a 15 segundos é igual a outra coisa. E nós vamos determinar o que são essas coisas. Vamos substituir. Menos, copia daqui, ó. Menos 0,62, que multiplica 15, mais 7,2 sozinho. 15 vezes 0,62 dá 9,3 com sinal de menos. Isso aqui dá menos 9,3. E do lado de cá, mais 7,2. Não tem mistério nenhum. 2 algarismos, uma casa decimal. 2 algarismos, uma casa decimal. Então é só somar os dois sem nenhuma complicação. E o resultado vai ser menos 2,1 metros por segundo. Vou trazer um pouco mais para cá, fica mais fácil de ver. Pronto. Agora aqui, 0,44, que multiplica 15, menos 9,1. Então, 0,44 vezes 15, isso dá 6,6.
menos 9,1, mesma história de cima, 2 algarismos, uma casa decimal, todo mundo igual, menos 6,6 menos 9,1, isso daqui é menos 2,5 metros por segundo. Ok. Vamos ver se ele pede. Ele pede para fazer. Ele não fala o formato que ele quer. Então nós vamos deixar só no formato vetorial. Vou escrever aqui em cima quem é a velocidade. Então, velocidade vetorial é igual. Olha que legal, os dois têm menos, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um bom uso da minha notação. 2,1 i mais 2,5 j, não tem vezes 10 a nada, metros por segundo. Sinal de menos na frente de todo mundo. Muito bem, vamos para o próximo. Última parte do problema do coelho. Esse coelho está levando a gente para o buraco, hein? Ah, eu sei, doeu. Ainda mais para quem não conhece Alice. Determine a aceleração A no instante t igual a 15 segundos. Mesmíssima coisa. Vamos lá. Quem é a aceleração? Aceleração é a derivada da velocidade, agora vetorial, com relação ao tempo. Ou seja, é derivar Vx com relação ao tempo na direção y mais derivar Vy com relação ao tempo na direção j. Esse cara aqui é a aceleração x, é a componente x da aceleração. Esse daqui é a componente y da aceleração. De onde eu tiro isso aqui para derivar? Eu tiro da resposta do anterior, por isso que essas coisas são cadenciadas. Está aqui em cima, eu não vou copiar de novo não, tá? Eu vou só escrever aqui, ó. Quem é a x? É a derivada de Vx com relação ao tempo. Lendo aqui em cima quem é Vx, primeira derivada de menos 0,62t, o t vai embora, sobra só menos 0,62 e mais nada, porque aqui dá zero. E a mesma coisa para a y. Derivada de Vy com relação ao tempo. E nessa derivada vai embora o t de 0,44t, sobra apenas 0,44. Como não tem t, não tem mais nada, nenhuma dependência, não importa o tempo. Eu já posso vir aqui e escrever metros por segundo ao quadrado. E esses caras todos com 2 algarismos significativos. Na hora de escrever a resposta final, veja, não tem mais nada a ser feito. Eu venho aqui, ó, a aceleração é igual. Vou dar de novo uma abusada da minha notação. Eu posso escrever, os sinais são opostos. Não tem muito que eu possa fazer para abusar da notação, não. Menos 0,62 e mais 0,44 j metros por segundo ao quadrado. Eu ia fazer de uma outra forma, se você quiser, você também pode escrever assim, ó, 6,2 e menos mais 4,4 j vezes 10 a 1 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, tirando a minha discussão toda sobre os algarismos significativos
da primeira parte é um problema relativamente simples. Eu confesso que eu compliquei ele porque eu sou uma pessoa muito rigorosa com algarismos significativos. Como eu disse, eu acho uma coisa que é frequentemente ignorada nas resoluções de problemas, ignorada nos cursos de mecânica, mas eu prezo por eles porque precisão é uma coisa muito importante em ciência. Continuando, vamos falar sobre o exemplo 4. E o exemplo 4 diz o seguinte: projétil lançado de um avião. Na figura, um avião de salvamento voa a 198 km por hora, que ele já converte para você, dizendo que é 55,0 metros por segundo, a uma altura constante de 500 metros, rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um naufrágio, e então lhe deixa cair uma balsa. Espero que ele não acerte a cabeça da vítima do naufrágio, senão ele também vai ser uma vítima de traumatismo. Qual deve ser o ângulo φ da linha divisada do piloto? Então está aqui marcado, o piloto está nesse ponto na hora que ele solta a cápsula com a balsa. E φ é o ângulo com a vertical, pelo que ele marcou aqui. No instante em que o piloto deixa cair a balsa. Aliás, eu coloquei essa figura aqui, não só porque ela é ilustrativa, mas também porque ele não dá nenhuma informação no texto. E isso é um problema do Halliday. Nesses exemplos, ele não cria o exemplo como se fosse um exercício com todas as informações e que você pode tampar a resposta. Ele meio que te obriga a olhar na resposta. Eu não gosto disso. Ele deixa algumas informações no gráfico, mesmo aqui em cima. Ó, se a gente voltar no exemplo anterior, as respostas estavam aqui, né? Eu que não queria olhar. Mas aqui você tem olha só, 66 do eixo X, que eu arredondei para 0,7, para 70, né? E aqui o menos 57 no eixo Y, tá vendo? Então, tava aqui a resposta, né? Aqui também ele deu o ângulo da velocidade, ele deu a aceleração. É um problema do Halliday, mas enfim, a gente faz o melhor com o que tem. O objetivo é analisar o Halliday, resolver exercício, mas não é ficar tão criticando assim. Então, qual deve ser esse ângulo divisado ao deixar cair a balsa? Depois, no momento em que a balsa atinge a água, qual é a velocidade v na notação de vetores unitários e na notação de módulo ângulo? Ele está fazendo você fazer as duas toda hora para ver que você aprendeu. A velocidade v está aqui embaixo. Então, quais são as componentes e qual é o módulo e o ângulo com a horizontal do vetor velocidade? Bom, então o que está acontecendo aqui? Na verdade, o avião está numa certa altura que ele deu aqui, 500 metros, essa altura h, e ele vai abandonar a balsa, e na cinemática vetorial, x e y são independentes, portanto, eu tenho uma queda que vai acontecer aqui. Essa queda não depende da hora que ele soltou. Olha que curioso, não depende em nada da hora que ele soltou. É uma queda livre. O avião abandona a balsa, o que significa que a velocidade inicial na direção y é zero. Então eu sei tudo que eu tenho para saber sobre esse movimento. E mais, quando a balsa chega na água, o movimento acabou. Ele só vai atingir, ou vamos dizer, chegar perto do náufrago que está precisando da balsa, se a balsa for abandonada no ponto certo. Daí que ele pede esse ângulo divisado aqui. Quem é o nosso ângulo? A gente sempre começa pelo que está sendo perguntado. Quem é o nosso ângulo? Se eu chamar essa distância horizontal como se fosse um alcance D, e ele já chamou do lado de cá de H, altura H, então este ângulo ele está dentro desse triângulo retângulo H e D. Então, eu posso dizer que tangente ficou feia essa letra, hein? Vamos começar de novo? Vocês me dão uma chance de começar de novo? Tangente, não que tenha melhorado muito, mas tudo bem, obrigado pela chance. Tangente de φ é cateto oposto
pelo cateto adjacente. Mesma coisa que fazer seno pelo cosseno, né? Então, cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de φ é D sobre H. Portanto, para responder para ele qual é o ângulo φ, uma vez que H foi dado, o que eu tenho que saber é quem é o alcance. O quanto antes da posição do náufrago o avião precisa abandonar a balsa. E esse o quanto antes, então, ele tem a ver com o seguinte: enquanto que a vertical tem tudo determinado, na horizontal a incógnita é justamente esse o quanto antes, esse D, essa distância. Mas eu consigo saber isso porque a vertical vai me determinar o tempo de queda. O tempo de queda, ele é pré-determinado pelo movimento vertical. O chão é o chão. Faz sentido isso? No caso aqui a água, né? Mas quando chega no solo ou no mar, quando você termina o movimento vertical, não tem mais como andar para frente. E para frente ele faz com velocidade constante sempre. Então, se eu determinar qual é o tempo de queda, e eu sei a velocidade do avião, eu sei que a balsa foi abandonada do avião. Então, no instante t igual a 0, e isso é interessante, vamos escrever aqui, no instante t igual a 0, t igual a 0, a velocidade do avião vetorial é igual à velocidade da balsa que ele está jogando. Eu vou ficar escrevendo isso. Eu vou abreviar, tá? Ó, vou até voltar aqui para depois não falar aqui. VA, velocidade do avião. Eu tenho esse mau hábito de escrever, mas se eu for ficar fazendo isso, eu escrevo as palavras inteiras embaixo, igual eu fiz aqui, T queda, tá vendo? É didático, mas se eu for ficar fazendo isso toda hora, né? A gente não vai embora daqui nunca. Então, VA e VB. No tempo zero eles são iguais. E quem é VA vetorialmente? Quem é a velocidade do avião? A velocidade do avião foi dada na figura como sendo esse cara aqui, V0, vetorial. E ele me deu o módulo de V0. Ele disse que a velocidade é de 55,0 metros por segundo. E eu sei que ela é só na horizontal, então eu posso construir um vetor com isso. Olhando para o fato de que ele já definiu que x é positivo para a direita e y é positivo para cima, então o avião está voando no sentido positivo de x. Portanto, eu posso dizer que é mais 55,0 e metros por segundo. Então, é um vetor. E isso aqui é uma outra coisa que é importante ressaltar. Se tem símbolo de vetor do lado de cá, tem que ter vetor do lado de cá. Não adianta escrever uma flechinha aqui em cima e do lado de cá só me dar um número. Se você prometer um vetor do lado esquerdo, você tem que cumprir a promessa e me dar um vetor do lado direito. Cuidado com isso. Também vejo muitos alunos errando isso. Acha que virou vetor. É só pôr uma flechinha aqui em cima que é um vetor. Começa a pôr flechinha em cima de tudo que sabe que é grandeza vetorial. E do outro lado me dá só um número. Não me dá um vetor. Então, precisa dar o vetor. Esse i está carregando a informação geométrica do vetor. Está me dizendo que esse cara aqui é horizontal e positivo para a direita, como diz o eixo aqui. Então não se esqueçam disso. Por outro lado, está implícito aqui, posso até fazer de outra cor, está implícito que eu tenho 0 metros por segundo na direção j. Ele é abandonado, não tem velocidade vertical no t0. E isso é igual à velocidade da balsa. Isso é igual à velocidade da balsa. Ok, temos todas as informações. Primeiro, o movimento vertical.
vertical. Na vertical, a nossa balsa ela vai cair dessa altura H. Olha, o Y está aqui em cima, então na verdade esse cara aqui é 0. E aí o Y é positivo para cima. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Porque a gravidade ela é sempre vertical para baixo. Tudo tem que cair, gravidade é para baixo. E a gente representa isso como em vetores, né? Se a gravidade é uma aceleração, ela é uma grandeza vetorial. Em módulo, ela sempre vai ter o módulo G. Em termos de direção, ela sempre vai ser vertical, J. Mas e o sentido? Olha só, apesar dela ser sempre para baixo, uma parte do sentido já está embutida no J. E eu preciso olhar onde é o J. Como o livro já me falou que Y é para cima, positivo para cima, porque ele escreveu Y aqui em cima. Então, J está aqui, ó. J, vamos ver se eu consigo fazer isso melhor aqui. J é positivo para cima também, junto com o Y. E a gravidade é para baixo. Então, para que a gravidade fique para baixo, se eu fizer só um número vezes J, eu tenho um vetor para cima, eu preciso trocar ele de sentido. Então, a gravidade é menos G. Aonde que isso muda? Muda se, ao invés de fazer isso, ele tivesse feito um outro desenho. Eu vou fazer, depois eu apago. Se ele tivesse dado o eixo assim, ó, x positivo para lá e y positivo para baixo. Se ele tivesse feito isso, o meu j seria para baixo. E aí ele já está no sentido do g. Portanto, g vetor seria mais g módulo vezes j, porque o j já é implicitamente para baixo. Então fiquem atentos a isso, tá bom? O importante é que g invariavelmente tem que ser para baixo e esse sinal aqui vai depender do j escolhido. O j fica à sua escolha, ou nesse caso a escolha do Halliday. Por causa disso, na hora que eu vou escrever a equação do movimento vertical, eu tenho que y é igual a y0 mais v0yt mais meio de AT ao quadrado. Eu sempre gosto de escrever A aqui por enquanto, né? AY, na verdade. Porque essa é a forma mais genérica, e agora eu vou substituir quem é quem. Então, o meu movimento é de queda livre, meu corpo está caindo, a altura final que ele vai atingir é lá embaixo, aqui é o zero. Olha só, aqui é o zero. Se aqui é o zero, porque o eixo x está aqui, tá vendo? Se aqui é o zero e a distância daqui até aqui é h, que ponto é esse aqui no meu gráfico? É menos h. Então a altura final, quando ele toca na água, é menos h. Tem h de distância, mas é negativo por causa da posição no eixo. De onde que ele parte? Do zero. Como eu disse, aqui é o zero do y. Quem é a velocidade inicial em y? É igual a do avião e a gente viu que em y ela é zero, portanto, zero, que vezes t é zero também. Mais meio da aceleração y. Quem é a aceleração y? É somente g. E g, no caso, como o versor j é para cima, nossa aceleração é negativa, então é menos g vezes t quadrado. Então, tudo isso para dizer que vou fazer o seguinte, vou pôr uma flecha aqui para eu poder escrever de novo esse cara. Vai ficar assim, ó, menos h é igual a menos meio de gt quadrado. Se eu fiz tudo direitinho, menos vai cancelar com menos do outro lado. Eu quero o tempo de queda, eu quero o tempo que leva para chegar nessa posição menos h. Olha como é importante usar o sistema de coordenadas de forma correta. Se eu tivesse errado o sinal do g, ou não tivesse interpretado corretamente a posição do h como sendo negativa porque está abaixo do zero, um desses sinais ia dar trocado.
ou esse, ou esse. E se um deles der trocado, quando eu isolar o tempo, ia dar raiz de um número negativo. E você ia ficar quebrando a cabeça procurando onde errou. Por outro lado, se eu ignorar as duas coisas, ia dar certo do mesmo jeito. Neste caso, é uma coincidência, porque só vai dar certo porque você não tem esses números nem aqui nem aqui. Se você esquecer de avaliar isso, e você tivesse uma altura inicial, ou uma velocidade inicial, daria tudo errado e você nunca mais ia achar onde você errou. Então é bem delicado, bem importante você ficar seguindo esses sinais e garantindo que você está interpretando o seu sistema de coordenadas. Isso é uma das coisas mais chatas dessa fase do curso, é uma das coisas que mais levam vocês ao erro, infelizmente. Mas depois que você pegar o jeito, você vai ver que não é difícil, é só lembrar onde você tem que prestar atenção. Então aqui eu estou, enquanto eu estava falando, eu vou isolar o t, significa que t é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Tirando o 2, eu consigo avaliar se eu não errei, não perdi nenhuma letrinha em lugar nenhum, pelas unidades de forma bem rápida. Esse h é metros, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, dividindo metro com metro. Essa divisão, como isso aqui é 1 por segundo ao quadrado, dividir por fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui dá segundo ao quadrado. Como aqui eu tenho uma raiz, então tendo raiz dos dois lados, raiz de s ao quadrado é s, portanto tem unidade de tempo que bate com o que eu tenho do lado esquerdo. Legal, né? Olha como unidade é importante. E sempre vão fazendo isso. Eu sempre me questiono, por que aluno entrega prova sem... será que eu apaguei demais? Apaguei demais. Por que aluno entrega a prova sem saber se acertou ou se errou? Eu entendo que não dá, talvez não dê para saber com absolutíssima certeza se acertou ou se errou. Mas entregar a prova para o professor sem conferir o que dá para ser conferido dentro das suas capacidades, para mim é perda de tempo. Você tem total condições de conferir parcialmente e fazer alguma correção aqui enquanto dá tempo e diminuir as suas chances de errar. A gente deveria errar em prova só quando não sabe mesmo, não quando se engana. Engano é um negócio terrível, é injusto com vocês se enganar numa prova. Então vamos lá. Raiz quadrada de 2 vezes, a altura é 500 metros. Então 2 vezes 500 metros, dividido por g, que o Halliday fala para considerar sempre 9,8. 2 algarismos significativos. O resultado é que em cima nós temos 1000, porém com 3 algarismos significativos por causa do 500, que dividido por 9,8 dá um número perto de 100, e que eu já vou tirar a raiz e escrever aqui, que dá 10,1, 10,101, na verdade. Porém, vocês conhecem a história, esse cara só tem 2 algarismos significativos, esse aqui tem 3, a resposta só tem 2, então da vírgula para lá não me importa, mas eu deixei ali guardado porque eu posso precisar do resto do número depois. Okay? Então quem é esse tempo de queda? Tempo de queda, não vou escrever tudo, é 10 segundos. Resposta parcial, arredondada. Mas quando eu precisar dele eu vou usar ou literal ou esse número com mais casas para evitar arredondamentos acumulados. Ok, com o tempo de queda, agora eu vou avaliar o meu avião, ou melhor, o movimento horizontal, que tem a velocidade do avião. Então, na horizontal, eu posso passar isso daqui para cá agora, na verdade só subir um pouquinho assim já é suficiente. Na horizontal, não tem aceleração nenhuma, tudo que eu tenho é que o x da balsa é igual a x0 mais vxt. E quem é Vx? Vx é constante,
que é igual ao V0x do avião mesmo, que é a velocidade que foi dada ali, ó, 55,0 metros por segundo. E aí, substituindo cada um aqui, olha que legal. X é o quanto ele andou. Então, quanto que meu avião vai andar? Vai andar D, justamente o que eu quero saber. Ele partiu de 0. E a velocidade x constante é igual à velocidade da balsa, né, porque isso aqui é a balsa, é igual à velocidade do avião, que é o que nós estamos chamando de V0xt. E quem que é o t? É o tempo de queda, porque ele vai andar para frente pelo mesmo tempo que ele cai. Quando ele chegar no chão, acabou o movimento. Não tem nada para isolar, porque o que eu quero já está do lado direito. Portanto, D é igual a V0x vezes o tempo de queda, que eu posso substituir aqui, ou posso simplesmente escrever V0x é 55,0, e eu tenho na minha calculadora o valor completo do tempo de queda ainda, antes de arredondar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer o valor que eu tenho aqui, vezes 55. 10 vezes 55 é 500, né, em alguma coisa. Mas olha o que aconteceu aqui. Se eu fizesse só 10, somente 10, vezes 55, eu teria 550. Mas como eu fiz 10,1, esse número que está aqui inteiro, vezes 55, olha o que aconteceu. Eu obtive aqui, não 550, mas 555,58. E aí, vou lembrar vocês que esse cara só tem 2 algarismos significativos e esse aqui também. Portanto, só esses 2 aqui é que são válidos. Então, o certo é usar notação científica. Então, esse alcance aqui ficou, vou passar a vírgula 2 casas para frente, ficou 5,555,8, mais um monte de número, não acabou, eu só não estou copiando, tá? E aí, só esses 2 caras aqui são algarismos significativos. Para poder jogar fora este número aqui, esse primeiro 5, então quando eu jogo 5 fora, eu preciso ver quem fica. Se eu jogo um número maior que 5, eu somo 1. Se eu jogo um número menor que 5, eu não faço nada. Mas quando eu jogo 5, especialmente 5, eu preciso olhar o número que fica. O número que fica não pode ficar um número ímpar aqui. Se o número que está aqui é par, se eu estou jogando 5 e o número que está aqui é par, eu não faço nada. Se eu estou jogando 5 e o número que está aqui é ímpar, eu somo 1. E é o caso. Portanto, a resposta aqui é 5,6, só que antes, era aí que eu parei para fazer a discussão e não coloquei a potência de 10. 1, 2, então isso aqui é vezes 10 a 2, certo? Portanto, a resposta é 5,6 vezes 10 a 2 metros, bom? A gente segue todas essas regras de arredondamento, de algarismo significativo, que é para trazer para o resultado final o valor mais preciso possível, ok? Esse aqui é o valor que condensa o maior número de regrinhas de precisão que a gente poderia ter, e é importante fazer desse jeito, tá? Não é 555, não é 556, é 5,6 vezes 10 a 2, porque eu não posso confiar no próximo dígito e estatisticamente esse cara aqui é mais perto de 6 do que de 5, por isso que a gente põe aqui 5 e não 6. Mesmo assim, é aceitável que o duvidoso, que é esse último algarismo, varie 1 para mais ou 1 para menos na sua resposta, tá bom? Então, se você colocar 55 e eu colocar 56, ou melhor, 5,5 e 5,6, tá certo do mesmo jeito, tá bom? Muito bem. Então, tudo isso para calcular o ângulo. Ufa, não acabou ainda. Quem é o ângulo? Então, o ângulo é esse número aqui, que eu vou copiar ele inteiro,
Sempre copie os números inteiros. Eu tenho ele na calculadora ainda, tá? 555,58 dividido pela altura. Nossa, ficou feio isso aqui, hein? Dividido pela altura, que é... Quanto que era a altura? 500. Então, se eu dividir esse número que está na minha calculadora ainda por 500, eu vou obter 1,11116. Lá para frente deixa de ser 1. Isso aqui é tangente de φ, portanto, quem é o ângulo φ? Nossa, parece ruim, né? Mas é bem pior do que vocês imaginam, que está num lugar bem difícil para eu escrever aqui na minha tela. Φ é a tangente a menos 1, é o arco tangente desse número aqui. E aí, apertando o tangente a menos 1 na minha calculadora, em radianos, eu chego que esse ângulo aqui é 0, quantos algarismos significativos eu tenho? Esse número aqui, na verdade, só tinha 2, esse que eu peguei um monte, né? Grifa para saber. Esse cara só tinha 2, embora esse aqui tivesse 3, o resultado só tem 2 aqui. E esse aqui só vai ter 2 também. Portanto, 0,838. Ui, ai, ai. 838. Arredondando aqui, isso fica 0,84 radianos. Ufa! Ok. E se eu quisesse dar esse valor em graus? Então, se eu quisesse dar esse valor em graus, basta apertar o mesmo botão na calculadora. Como são 2 algarismos significativos, é fácil. A resposta vai dar até mais exato, acho que foi feita para dar esse valor, que dá 48,0 graus. Então fica bem fácil de arredondar se você chegou até aqui. Bom? Muito bem. E o item B? Tudo isso foi o item A só. Quem é o item B? No momento em que a balsa atinge a água, eu quero saber a velocidade V na notação de vetores unitários e na notação módulo-ângulo. Notação módulo-ângulo é só tirar o módulo e fazer a tangente aqui de novo. Eu acho que o mais importante é fazer a notação vetorial. Então, para saber a velocidade lá embaixo, eu preciso saber a velocidade naquele ponto. A velocidade em x não muda. Então, vamos escrever aqui, ó. E tem, tudo isso aqui foi o A, né? Tudo isso foi o A. O B. A velocidade, ela é uma função do tempo e ela é Vx de t i mais Vy de t j. E Vx de t não muda, né, no lançamento oblíquo, né? Esse cara aqui nós já vimos que ele é uma constante, a gente abrevia assim, CTE, constante. Ele é uma constante. É a velocidade do avião, é a mesma velocidade com que o corpo é abandonado do avião. Porém, a velocidade y depende da gravidade. Então, se vocês lembrarem, V igual a V0 mais AT, só que nesse caso é y. Vy é igual a V0y mais AT. Quem é V0y? Nós já vimos que era 0, está escrito aqui do lado, corpo é abandonado. Se ele é abandonado, a velocidade inicial em y é 0. E a aceleração é menos o módulo da aceleração da gravidade, vezes o tempo. Portanto, Vy de t é menos gt. Substituindo tudo isso no vetor, o vetor velocidade em um determinado instante de tempo é a componente x, que é constante, por isso que é v0x, ele não muda nunca, mais a componente y, que é menos gt, j. Talvez você não quisesse pôr esse parênteses, se quisesse pôr o menos aqui, tanto faz. Então, para saber a velocidade quando ele chega no chão, é só calcular v
em t igual ao tempo de queda. É isso. Simples assim. Vx é constante, já sabemos. E aí eu tenho menos g. Quem que é o tempo de queda? Está aqui, se eu quiser pegar ele na forma de raiz, pegar ele na forma literal. Então é raiz de 2h sobre g, vezes j. Para simplificar um pouco a conta, pensa que isso daqui é raiz de g embaixo, e aqui eu tenho g em cima. Você pode pegar só esse termo, não a equação inteira, mas só esse termo e racionalizar ele multiplicando por raiz de g em cima e raiz de g embaixo. O que isso faz? Isso tira a raiz de baixo. Quando eu tiro a raiz de baixo, isso vai ficar assim, ó. A velocidade é igual, na forma de vetor, aliás, eu estou esquecendo de colocar um vetor aqui e aqui. Lembra da promessa, o lado de cá é vetor, o lado de cá tem que ser vetor também. Então a velocidade na forma de vetor, ela é v0x na direção i menos g. Aí aqui em cima eu tenho, eu tinha a raiz de 2h e eu multipliquei por raiz de g, eu fiquei com raiz de 2gh j. E aqui embaixo eu tinha raiz de g vezes raiz de g ao quadrado é g. E portanto eu posso cancelar com esse e fica um resultado mais enxuto, onde g aparece uma vez só, e isso significa que eu vou incorrer em menos erro de arredondamento. Menos 2gh j. Esse número aqui a gente já sabe quem é, só falta descobrir quem que é esse. Tô tentando mexer a tela, tô tentando. Aqui, ó. Então eu vou fazer aqui em cima raiz de 2gh. Vou fazer na minha calculadora, isso aqui é 2 vezes 9,8 vezes a altura, e a altura era 500 metros. E a hora que eu tiro a raiz, o resultado tem que dar com 2 algarismos significativos. Na calculadora eu tenho 98,9949. Mas pegando apenas com 2 algarismos significativos, eu preciso arredondar aqui, jogar esse 9 fora, somo 1, e isso daqui fica 99. 99 o quê? Metros por segundo. E aí eu vou juntar isso com o meu vetor. Então, quem é o vetor velocidade quando a balsa atinge a água? V0x, que continua sendo a do avião o tempo inteiro, que é 55,0 na direção I. E aí menos, não esquece esse sinal de menos, porque essa velocidade é para baixo, menos 99, 100, J. Tudo isso metros por segundo. Okay. Quem é o módulo? O módulo é raiz quadrada do primeiro deles ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Quando você leva ao quadrado, o sinal de menos desaparece. Outra coisa é que eu vou colocar o valor com mais casas lá em cima antes de arredondar. Ou pegar o valor que está na calculadora, se você não perdeu ele ainda. Eu não perdi, está aqui na minha calculadora. Então eu vou levar esse número aqui de volta ao quadrado. Elevar ele ao quadrado, você nem precisava, porque se você elevar ele ao quadrado, ele é 2gh. E 2gh, 2 vezes 500 é 1.000, e 1.000 vezes 9,8 é 9.800. Então esse número aqui é um número simples. Você podia colocar 9.800 direto aqui. E na verdade eu vou fazer isso, para garantir que eu deixo registrado aqui, que eu sei o que eu estou fazendo. Então esse cara aqui é mais 9.800.
2.800, lembrando que só tem 2 algarismos significativos que presta aqui. Isso aqui mais 55 ao quadrado, tira a raiz é 113,24 e um monte de outras coisas depois, um monte de lixo numérico. Lembrando que aqui a coisa complica um pouco, porque esse cara, eu na verdade vou ter que abrir isso daqui melhor para mostrar para vocês. Eu acabei de perceber. Porque este número aqui, quem que é ele? Quem é este cara aqui? 55 ao quadrado é 3.025. 3.025. Certo. Esse cara aqui só tinha 2 algarismos significativos, independente de tal quadrado ou não, só esses 2 primeiros importam. Esse número tinha 3 algarismos significativos, então fazer ele vezes ele mesmo continua tendo 3 algarismos significativos. O que significa... significativo significa, pois é, de vez em quando acontece esse cacófono. O que significa é que o número de casas decimais, quando eu vou fazer essa soma, vai ser diferente. Eu posso ver isso se eu mover a vírgula, 1, 2, 3, 4 casas para frente. Por que 4? Porque raiz quadrada de 10.000, de 10 à quarta é 100, que é 10 a 2, né? Então, eu vou escrever assim, 0,3025 mais 0,9800, tudo isso daqui, vezes 10 à quarta. E agora eu espero que fique mais claro, que se esse aqui tem 3 algarismos e esse aqui tem 2, no fundo, esse cara aqui acabou. Quando escrito na mesma potência de 10, ele tem 3 casas decimais, enquanto que esse cara aqui só tem 2 casas decimais. Na soma vai prevalecer quem tem menos. Isso é o ponto que eu queria chegar. Então, quando eu venho aqui para fora da raiz agora, raiz de 10 à quarta é 10 a 2. E aqui dentro, somando esses dois números, eu tenho, então, ponto 3025 mais ponto 9800, eu tenho 1,2825. E eu vou marcar as casas decimais, 2, o que significa que o meu número tem 3 algarismos significativos. Olha que legal. Se ele tem 3 algarismos significativos, quando eu tiro a raiz e faço vezes 100, eu nem preciso fazer o vezes 100, eu posso usar o 100 na notação científica. Quando eu tiro a raiz, eu fico com 1,13 vezes 10 a 2 metros por segundo. Ou, neste caso, como eu tenho que casas para contar com esse 10 a 2, eu posso escrever 113 metros por segundo, porque todos esses números são significativos. E você só consegue saber isso se você acompanhar essa conta. Se você pegar isso aqui e jogar na calculadora desde o início, você perde completamente o resultado. Não estou defendendo que você não deva fazer contas na calculadora, hein? Pelo contrário, a ideia é fazer contas na calculadora. Só estou defendendo que você acompanhe a conta que a calculadora está fazendo. Então, quem é o ângulo? Isso aqui é o módulo. Quem é o ângulo? É VY por VX. VY. De novo, eu vou pegar esse número daqui de cima, só toma cuidado porque tem que pegar a componente como um todo, negativa, tá? Menos 9,8
9949, dividido por Vx. Vx era 55,0. Só para não perder o hábito, vamos marcar que aqui eu só tenho 2 algarismos significativos, enquanto aqui eu tenho 3. E eu vou fazer essa divisão, então. Eu tenho... Isso daqui era 9.000 e... raiz de 9.800, negativo, dividido por 55. A resposta ficou... Opa! Não é essa caneta que eu quero, não. A resposta ficou menos 1,799999999. Depois lá para frente tem outras coisas. E aí eu vou isolar o ângulo. Então, θ igual ao arco tangente, né? Tangente é menos 1 desse cara aqui, de menos 1,79999, o número que está aqui na minha calculadora, em graus ou em radianos. O que vocês querem? Vamos fazer primeiro em grau. Em graus, com 2 algarismos significativos, que é o máximo que ele merece de mim, isso daqui é menos 61 graus. Prontinho. Tá ficando longo. Vocês querem continuar? 1h30 de vídeo já? Eu acho que depende do que vem por aí, né? Nós temos mais um de lançamento oblíquo. Vamos terminar o lançamento oblíquo? Vai ficar quase 2 horas de vídeo. Mas a gente pode ver os outros num outro vídeo depois. Bom, vamos falar sobre este cara aqui, ó. Um dos vídeos... Ih, lá vem ele com vídeo de novo. Um dos vídeos mais impressionantes da internet, na verdade totalmente falso. Novidade. Algo na internet é falso? Nossa Senhora. Mostra um homem descendo um grande escorrega aquático, sendo lançado ao ar e mergulhando em uma piscina. Vamos usar os dados realistas para calcular com que velocidade o homem chegaria na piscina, de acordo com essa figura aqui. A figura mostra os pontos inicial, aqui onde ele sai do escorregador, e final da trajetória, uma distância dzão lá na frente, onde ele atinge essa piscina. Então isso aqui é uma trajetória balística e o sistema de coordenadas com a origem no lançamento no ponto de lançamento. Então tá aqui, ó, x positivo para a direita, y positivo para cima. Com base no que mostra o vídeo, usamos uma distância horizontal entre os pontos inicial e final de 20 metros. Então esse cara aqui, esse dzão daqui para lá, é 20 metros. E um tempo de percurso de 2,50 segundos. 2,50 segundos, sei, no vídeo. Muito preciso, né? É óbvio que ele está inventando os dados, mas enfim, é uma historinha só. E o ângulo de lançamento de 40 graus, 40,0. Olha como ele está sendo cuidadoso em colocar tudo com 3 algarismos significativos. É para não acontecer o que aconteceu lá no primeiro exemplo, onde o resultado acabou com um algarismo significativo só. Isso acontece quando a gente tem que executar somas com parcelas de diferentes ordens de grandeza. O nosso objetivo é calcular o módulo da velocidade no instante em que o homem deixa o escorregador. Ele deixa o escorrega. E no instante em que ele mergulha na piscina. Então eu quero 2 velocidades. A velocidade inicial, aqui, e a velocidade final, aqui. Bom? Então, não tem A, B e C. Esse A, B e C são as figuras, né? Figura 415A, 415B e 415C. Eu quero V0 e eu quero V final. É isso que eu quero, cada um com um ângulo. E mesmo problema do capítulo 3. O cara que fez a tradução desse livro cometeu sérios erros de copiar colar. De verdade, o livro em inglês não tem isso. Esse cara aqui é θ0, esse aqui não é θ0. Θ final, ou θ se você quiser, porque aqui é V, não é V0. Mesma coisa no exemplo, num dos exemplos do capítulo 3 também, cheio de erros de cópia. E Halliday, hein? Tem que ficar atento com esse livro.
Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu quero essa velocidade e essa. O que eu sei? Eu sei que ele é lançado e ele percorre 20 metros. Então, o meu tempo de voo é 20 metros. E na horizontal, o meu movimento é conhecido. Então, bom, de qualquer forma, antes de escrever na horizontal, que eu já ia escrevendo, vamos escrever a velocidade vetorial. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, quem eu quero? Quero a velocidade inicial e a velocidade final na forma de vetor. E quem é a velocidade vetorial? Em função do tempo. Ela é a velocidade x em função do tempo, na direção y, mais a velocidade y em função do tempo, na direção j. E se nós temos essas duas componentes bem definidas e conhecidas, dar a resposta para a pergunta dele nada mais é do que calcular essa velocidade no t0, no tempo inicial, que a gente está assumindo que é zero, e calcular no tempo final, que é o tempo que ele chega lá na piscina. Então, é isso. Mas eu sei quem são esses caras, não sei não? Sei sim. Por quê? Agora sim, na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme, portanto Vx é constante, CTE, constante. E sendo constante, ele é igual a V0x, que está desenhado aqui embaixo na componente justamente do vetor que eu quero saber quem é. Então, por enquanto, eu não sei quem é, mas eu sei que eles estão relacionados. Faz parte da minha incógnita descobrir isso daqui. Já na vertical, a história é outra. Na vertical, eu tenho movimento uniformemente variado. Então, Vy é igual a V0y mais AY vezes o tempo. E aí o AY depende da gravidade, mas para saber como, eu tenho que voltar e ver o que aconteceu aqui. Ele me deu um eixo Y positivo para cima, e a gravidade é sempre para baixo. Como nós vimos no exemplo anterior, se o meu J acompanha o Y, e ele sempre acompanha, o J está aqui, o J é para cima, portanto o G vetor é menos G módulo J, porque ele tem mesma direção, porém sentido oposto ao J. E o J foi dado pelo problema como sendo para cima. Então, na hora que eu substituo aqui, Vy é V0y, que eu também não sei quem é, assim como V0x faz parte do V0, bom, eu não sei quem ele é, menos, minha aceleração ficou menos gt. Agora, de onde eu vou tirar essas coisas? Primeiro, eu quero saber V0. Então, vamos substituir tudo isso aqui. Eu quero saber V0 e quero saber V no tempo final. Então, se eu resumir essa informação aqui, ó, V vetor em função de t é igual a Vx, e Vx é V0x na direção y. E aí na direção j, eu tenho V0y menos gt na direção j. O que isso daqui me traz? Quando t é zero, eu tenho simplesmente V0xi mais V0yj, que é esse vetor aqui. E aí, lá no futuro, quando o tempo é tal que ele chega na piscina, lá na frente, que ele percorreu essa distância d,
Se eu colocar aqui, eu tenho esta versão da velocidade lá no final. Eu preciso saber esse tempo, mas eu também não sei quem é o V0. Também não sei. Então, fica uma equação um pouco difícil de resolver. Vamos ver o que mais eu tenho a partir de outras equações. Eu tenho uma equação que não envolve tempo de forma alguma. Será que ela vai me ajudar? Eu tenho a equação de Torricelli. A equação de Torricelli para movimento uniformemente variado, vamos lembrar dela. Ela é assim, né? V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, ou delta X. Primeiro, eu escrevi aqui X, eu já denunciei o que eu ia fazer, né? Isso aqui é um deslocamento. Essa equação eu posso usar para X e para Y, desde que tenha aceleração. No X eu não tenho aceleração, eu só tenho no Y. Então eu tenho que voltar aqui, pôr um Y aqui, pôr um Y aqui, e esse cara aqui é delta Y. E a minha aceleração passa a ser menos g. Eu vou apagar isso aqui que vocês vão ver daqui a pouco que eu não vou chegar em lugar nenhum. O que acontece? Isso aqui é só para o movimento vertical. E eu não tenho informação nenhuma sobre o movimento vertical. Ele não me deu nada. Ele não falou que a altura que eu lancei, não me falou nada. Ele só falou quanto tempo eu fico no ar. O tempo de percurso só eu tenho. Então nada disso daqui é útil para mim. Equação de Torricelli não me importa. Minha outra opção é a equação da trajetória. Então, o que eu tenho na minha trajetória? R, caneta errada, R é igual a x i mais y j. E cada um desses daqui tem a sua natureza, eles têm naturezas diferentes. X é igual a x0 mais v0xt, velocidade constante. Eu posso passar o x para o outro lado e fica assim. X menos x0, que é um delta x, isso daqui é igual a v0xt. E quem que é delta x? Delta x é a distância percorrida. Esse cara aqui é o meu d. Estamos chegando em algum lugar. Eu acabei relacionando d, que é o quanto eu percorro num tempo de percurso, t, e v0x. Olha que legal. Nós vamos voltar aqui daqui a pouco. Vamos escrever o y primeiro, só para ter certeza que a gente foi completo. Então, y é igual a y0 mais v0yt mais meio de a t quadrado. De novo, eu até escrevi isso daqui e vocês já devem ter percebido, tenho certeza que se vocês estão prestando atenção, vocês vão saber que essa aceleração aqui é menos g, né? Aqui está a velocidade que eu quero, só que a gente não sabe nada de y, nem inicial e nem final. Então essa equação é um pouco inútil para a gente. Quem me importa mesmo é essa daqui. Essa, na verdade, esse lado aqui, ó. Essa equação é quem me importa. Então daqui eu tiro o seguinte. Eu tiro que a distância percorrida d é igual a v0x, que é uma das coisas que eu quero saber, vezes o tempo de percurso. E eu tenho esses dois. Se eu tenho esses dois, eu tenho v0x. Uau! Olha só. v0x é igual a d sobre o tempo de percurso. Ele falou que a distância é 20 metros. 20 metros dividido pelo tempo de percurso, que é 2,50 segundos. Então, se eu tenho 20 metros dividido por 2,50 segundos,
Só um segundo, espera aí. Parece que eu não estou fazendo nada. Parece que é uma conta difícil, mas não, que minha calculadora deu um problema aqui. Então, se eu tenho 20 metros dividido por 2,50 segundos, eu tenho exatamente 8, só que com 3 algarismos significativos, isso aqui é 8,00 metros por segundo, tá bom? Isso é uma parte da primeira resposta, porque é uma parte do vetor velocidade. Eu descobri quem é esse cara aqui. Agora, do que eu preciso? Eu preciso descobrir quem é V0y. Se eu descobrir quem é V0y, eu sei todo o resto, mas eu sei quem é V0y. Sabe por quê? Porque ele me deu o ângulo. Ele me deu esse ângulo aqui. E aí vocês devem lembrar que a tangente do ângulo de inclinação de um vetor com o eixo x é a sua componente y dividido pela sua componente x. Portanto, se eu quiser saber V0y, basta passar esse cara multiplicando para o outro lado, isso daqui vai ser igual a V0x vezes a tangente do ângulo. Portanto, tendo certeza, confira que sua calculadora está em graus, porque ele deu em graus. Nós temos que V0y é igual a V0x, que é 800, vezes a tangente de 40,0 graus. Então, 8 vezes tangente de 40 graus. Portanto, V0y é igual a, com 3 algarismos significativos, 6,71 metros por segundo. Continuando, porque não acabou ainda, você assim estava fácil. Agora a gente tem que substituir tudo isso no vetor aqui em cima. Mas basicamente eu respondi a primeira pergunta, né? Então quando t é 0, V0 vetorial é V0xi mais V0yj, e isso está respondido. Isso é 8,00i mais positivo 6,71j, tudo isso em metros por segundo. Agora, lá do outro lado, quando o corpo aterriza, aí vai depender do tempo e depende da nossa aceleração da gravidade, né? Depende lá do outro lado. Então, quem que é V de t igual ao tempo percorrido? É o nosso vetor que está escrito aqui, ó. É esse cara aqui que eu vou ser bem preguiçoso, porque nosso vídeo já está longo demais para o meu gosto. Nós vamos copiar isso daqui e colar aqui. Pronto. Ok. Então esse V0x a gente sabe quem é, o V0y a gente sabe quem é, gravidade a gente sabe quem é, tempo percorrido a gente sabe quem é, tudo a gente tem. Esse aqui está fácil de calcular, ele é 8 mesmo, falta só fazer a conta do lado de cá. Vou mudar para minha caneta vermelha. Do lado de cá nós temos esse 6,71, que na verdade na minha calculadora eu tenho mais dígitos, vocês já conhecem, já sabem o que a gente está fazendo aqui. Que 7 feio. 6,71279 e assim por diante. Nós temos isso daqui e menos 9,8 vezes t, e t é 2,50.
9,8 nós vamos usar com 2 algarismos, como o Halliday pede. Então, isso aqui é menos. Aqui, agora é que são elas, né? 9,8 vezes 2,50, só com 2 algarismos significativos. Então, esse número aqui vai dar 24,5, mas só esses dois primeiros são significativos. Portanto, esse número não tem casa decimal. E ao fazer a subtração, vai anular todas as casas decimais desse também. Então, esse cara aqui é negativo e eu faço mais 6,712. Eu ponho as casas decimais, só que ele vai anular. E o resultado final desses dois, não era isso que eu queria fazer. O resultado final dessa operação inteira aqui é menos 17,788, porém, nenhuma casa decimal sobreviveu a essa operação. Eu só tenho 2 algarismos significativos, que são os que apareceram para frente da vírgula. Portanto, o resultado final, vou fazer minha caneta arco-íris do unicórnio aqui, ó. V vetor é igual a 8,00 I menos 18, porque eu preciso arredondar para jogar esse 7 fora, J metros por segundo. Eu me dou por vencido. É isso nesse vídeo. Esse vídeo já ficou muito grande. A gente está falando de quase 2 horas de vídeo, 1h45, 1h46. Eu até acho que dá para resolver os últimos num tempo curto, mas eu não acho que eu consigo resolver esses 3 do jeito que eles estão aqui em menos de 15 minutos. Eu vou deixar isso para um outro vídeo e a gente se vê lá. Até mais.